estamos ao vivo, você vai poder participar conosco aqui, tirando suas dúvidas, fazendo sua pergunta, colocando seu ponto de vista, viu? Tenho o prazer de receber aqui no programa Piracicaba Agora, né, o juiz de direito da cidade de Piracicaba, Wander Rossetti, conosco. Wander, muito obrigado pela sua presença, viu? Eu que agradeço. Obrigado pela sua presença. Wander está conosco aqui, né? Ele tem aí os afazeres, é bem corrido o dia a dia, né? Do juiz de direito. Está conosco aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o que a gente está vivendo nesses últimos dias, né? Sobre a questão aí do projeto anticorrupção que o povo, a população pediu e de repente a coisa está virando um pouquinho. Então vamos esclarecer, vamos tirar as dúvidas aqui conosco. Bom, primeiro, Amanda, eu queria que você falasse um pouquinho, é isso mesmo, a população pediu isso, foi às ruas pedindo isso, quer dizer, um projeto, umas medidas para diminuir ou talvez até acabar com a corrupção? Foi isso que aconteceu? Bom, na verdade, em primeiro lugar eu queria te agradecer o espaço, né? Até porque eu acho extremamente importante que a população possa tirar suas dúvidas, fazer as questões que são importantes e você tem sempre sido assim, um grande parceiro do judiciário, sempre que a gente tem algum tema importante, você está lá repercutindo e está mostrando um pouco do nosso trabalho. Até eu digo sempre que para que a população possa criticar o trabalho do judiciário, é preciso nos conhecer. Claro. Né? E durante muitos anos o judiciário esteve muito distante da população. Né? Nós vivemos fechado nos fóruns durante muito tempo, ainda sob aquela ideia de que juiz não dá entrevista, juiz não participa, né? E isso vem mudando ao longo dos anos, então eu acho importante a gente ter essa consideração antes de continuar. Com relação a essa questão das 10 medidas, que tem dado uma repercussão danada, eu acho importante a gente colocar também que nós estamos vivendo um momento muito difícil no Brasil, por conta de toda essa corrupção que acabou vindo à tona. Vindo à tona, né? Na verdade, eu acho que essa corrupção de alguma maneira sempre existiu. Correto. Mas talvez pela liberdade de informação, pela facilidade de acesso hoje aos meios de informação, o trabalho que a imprensa faz, o trabalho de vocês, graças a esse trabalho é que isso está vindo à tona cada vez mais às claras. E isso acabou gerando um sentimento na população de que isso precisa acabar. Né? O Brasil não suporta o tamanho dessa corrupção, que assustou a todos da maneira como apareceu, né? Da maneira como a gente viu, principalmente por obra mais recente da Lava Jato. E, por conta disso, a população foi às ruas, se manifestou e apresentou um projeto que teve aí cerca de mais de 2 milhões de assinaturas, 2 milhões e 400 aproximadamente. Até hoje eu ouvi uma crítica, mas será que todo mundo leu eu vi isso aí também. 10 propostas para assinar? Na verdade, eu também acho que nem todo mundo leu, mas o sentimento exatamente. De combate, de preocupação de combate à corrupção, é que esse é o que deve permanecer. Eu acho que esse é o grande ponto que a gente deve focar. Né? Até porque muitas questões ali são muito técnicas e por mais que você queira, o leigo às vezes não consegue entender o alcance dessas medidas. Então, me parece que o que fica é o sentimento da população que foi às ruas, assinou esse pedido e, infelizmente, não teve o mesmo tratamento no nosso parlamento. Particularmente, eu tenho assim dito sempre que a gente precisa ter um pouco mais de calma. Esse momento é um momento difícil, um momento em que nós estamos aí com as emoções afloradas, né? Então é preciso serenar um pouco os ânimos. Ontem a gente viu aquela manifestação da Lava Jato, né, dos membros da Lava Jato. Correto. A gente sabe que o Ministério Público é uno, indivisível, né? E eu sempre digo que talvez a grande garantia do trabalho do juiz, do promotor,
é que não adianta você se direcionar ou se dirigir a um juiz ou um promotor, porque sai ele vem outro. Vem outro, exatamente. Então, esse é um grande ponto. Na verdade, eu acho até que aquela manifestação dos membros da Lava Jato foi uma manifestação no sentido de um momento de revolta contra aquilo que foi decidido pelo nosso parlamento. E foi um esclarecimento à população, né? A população também tomar conta, né? Dar conta do que aconteceu. Porque foi muito rápido e foi durante a noite, né? A gente não sabia mais ou menos o que estava acontecendo, né? Ainda comovidos pelo acidente dos jogadores. Enfim, quer dizer, e quando vem toda a equipe da Lava Jato que está à frente e fala, olha, isso não pode acontecer. Né? Quando vem, como a gente está acompanhando as imagens aqui, vem à frente, isso nos toca. Claro, como você falou, Wander, quer dizer, se essa equipe sai, tem uma outra equipe que assume. Exatamente. Né? Mas, entrando já nesse ponto, o que foi feito, isso vai afetar, se aprovado, vai afetar a Lava Jato, por exemplo? Nós entendemos que todas as medidas benéficas, toda medida penal benéfica, ela retroage, tá certo? Isso é princípio de direito penal. O direito é assim, normalmente ele é feito para ter vigência para frente. Mas quando nós temos uma medida benéfica, ela retroage. Né? E nesse aspecto, eventualmente, uma medida benéfica ou uma medida que descriminaliza. Vamos imaginar hoje, só para a gente entender, vamos imaginar que hoje nós que a gente parte para uma medida descriminalizadora em relação ao uso da maconha. Correto. Todos aqueles condenados por porte de maconha, daqui para trás também são abrangidos, embora você tenha uma lei que é feita para ter vigência para frente, mas como ela descriminaliza ou despenaliza, é uma medida benéfica, ela abrange todos os crimes que estão anteriores. Em pena ainda. Mesmo que esteja cumprindo pena. Correto. Vamos imaginar que o cidadão seja reincidente por conta disso. Perde a reincidência, volta a ser primário. Só para a gente colocar assim em termos mais para o leigo entender. Então, existe uma preocupação de que, eventualmente, medidas benéficas que possam ser implantadas, elas venham atingir esses fatos passados. Diga-se a questão da anistia do Caixa 2. Correto. Essa é uma preocupação. Por quê? Claro. Porque se aprovada uma medida de anistia ao Caixa 2, nós desconsideramos praticamente tudo aquilo que foi feito. Todo aquele trabalho que foi feito, ele seria atingido por essa medida. E nós, então, considerando-se que a Lava Jato ela tem como foco principalmente essa questão do Caixa 2, muitas das coisas que foram ali feitas, muitas das condenações que ali aconteceram, nós perderíamos isso, nós teríamos efetivamente uma medida benéfica que abrangeria todos aqueles crimes passados. Olha, estamos ao vivo aqui, estou recebendo juiz de direito da cidade de Piracicaba, né? O Wander Rossetti está conosco ao vivo, estamos falando sobre as medidas anticorrupção e vamos falar também das emendas. Daqui a pouquinho o juiz Moro esteve no Senado hoje, nós estamos aí com a reportagem, daqui a pouquinho a gente vai entrar com a reportagem também, para a gente ouvir um pouquinho, né? Tanto aí o presidente do Senado que falou, também pautou algumas coisas, e na sequência também o juiz Moro que falou também sobre isso. Daqui a pouquinho a gente vai ver a reportagem, vamos comentar também. Se quer participar conosco, pode mandar o WhatsApp, pode participar pelo telefone, e chegou o WhatsApp, é isso, Maria? Olha, doutor, chegou o WhatsApp com perguntas, com comentários e com abraços também. Vamos começar com o abraço, então. O Daniel Alves Lima, lá pelo Facebook, ele diz, Neto, parabéns pelo programa, cada dia melhor, e manda um abraço ao excelentíssimo doutor Wander. Tá aí. Então. O primeiro abraço de hoje. Vamos ao primeiro comentário. Então, esse é o telespectador Carlos, ele mora no Jardim Camolés. Ele diz o seguinte, se o senhor quiser acompanhar ali também, olha. Como podemos mudar o país onde as pessoas não conseguem cumprir as leis mais básicas da vida? Por exemplo, as leis de trânsito, paternidade, respeito aos idosos, aos deficientes, ao meio ambiente, etc. O mais irônico é sermos um país cristão e agirmos como Pilatos e Barrabás no nosso dia a dia. Como explicar, doutor, esse comportamento, essa cultura corrupta e oportunista do nosso povo e, consequentemente, dos nossos políticos?
Boa pergunta. Bom, eu tenho comigo que um país não se muda do dia para a noite. Né? E parece brincadeira, mas eu sempre venho batendo na tecla de que para se mudar um país nós precisamos de educação, 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 educação. Né? E tem coisas que a gente hoje está vendo que há 20 anos atrás, eu me lembro quando eu cheguei em Piracicaba, a gente colocava alguns pontos e eu dizia que se nós não tomássemos algumas medidas dali 20 anos ou 30 anos nós estaríamos discutindo as mesmas coisas. E hoje nós estamos discutindo as mesmas coisas. Né? Então, a gente precisa deixar de ser um pouco hipócrita e ter em mente de que o Brasil ele realmente sonega uma série de direitos e garantias que são importantíssimas para o desenvolvimento da nossa população. Mas eu, particularmente, ainda bato nessa tecla de que a mudança só vai vir com educação. Né? E quando a gente fala isso, a gente repete aquilo que eu dizia quando eu cheguei lá atrás. Quando eu vim para Piracicaba, eu vim para ser juiz da infância e de uma vara criminal. Correto. E naquela ocasião a gente já discutia, e a gente está falando de Piracicaba, que é uma cidade muito bem organizada, a gente já discutia vaga em creche, que não tinha. Eu me lembro que uma das primeiras sentenças colocando a respeito de vaga em creche foi daqui. Olha só, né? gente. A gente já falava disso lá atrás, né? Já brigávamos com isso, porque você não pode sonegar. A educação é um direito básico, fundamental. E hoje nós estamos aí, cerca de 20 anos depois, discutindo a mesma coisa. Nem tanto em Piracicaba, porque Piracicaba conseguiu fazer um planejamento, sim, melhorou muito essa questão, mas pelo Brasil afora a gente está vendo aí, a gente tem visto exemplos aí que são chocantes, né? Crianças estudando em lugares né? Pedaço puxadinho, né? No chão. Debaixo de árvore, né? Então, isso é um absurdo. E eu acho que, então, o primeiro ponto é a questão da educação. Eu acho que assim a gente vai mudar o Brasil. Mas isso demora um tempo. E a mudança, ela é sempre um pouco dolorosa também, né? A gente repara que as pessoas acabam não compreendendo que ela não é totalmente imediata, né? Ela leva um tempo, né? E ela é dolorosa. Às vezes, como o nosso amigo colocou, às vezes a gente não percebe que essa mudança também tem que acontecer conosco. Não só lá, né? Tem que acontecer conosco também. Você veja que, normalmente, a gente é muito, assim... o ser humano, de um modo geral, e principalmente o brasileiro, ele é muito difícil de aceitar mudanças. Na questão da educação, você veja aí todo esse cenário que nós estamos vendo com manifestações por conta de um projeto que foi dito. Não vou entrar no mérito se o projeto é bom, ou se o projeto é ruim. Eu acho que tem N maneiras de você discutir não só essa matéria, mas como outras. Mas eu penso, sinceramente, que qualquer mudança precisa ser debatida com calma e aí implementada. A educação, nós estamos vivendo isso, nós estamos assistindo esse exemplo, muitas escolas que foram invadidas, né, por conta de um projeto que foi colocado e que pode eventualmente vir a ser implantado. Mas nós somos assim, nós temos uma dificuldade imensa de aceitar as mudanças. As mudanças, né? Olha, vamos falar agora da questão aí da votação. Num horário complicado que o povo brasileiro quase não acompanhou, porque tinha que acordar cedo para trabalhar. Enfim, a votação foi a toque de caixa e as coisas mais complicadas foram quase no amanhecer, né? Que você falasse um pouquinho, o que você achou das mudanças? Era o momento de se votar sim? Podia esperar mais um pouco? As emendas, elas são pertinentes, o que não é? Aliás, até algumas mudanças a gente tem aqui, a gente vai colocar no telão já, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, primeiro que nós vivemos um dia complicado, no dia da votação, que foi o dia do acidente trágico, que chocou o país. Né? É difícil achar um brasileiro que não tenha aí, em algum momento do dia, derramado suas lágrimas pelo time da Chapecoense e pelos jornalistas, pelas pessoas que tiveram a vida ceifada de uma forma trágica e muito, muito triste, né, para todos nós. Então, me parece que talvez até essa questão do foco, né, talvez você desvie um pouquinho o foco do Congresso e aí facilita uma discussão e uma votação de madrugada.
Aliás, eu ouvi até uma jornalista até dizendo, ela falou, não consigo entender como é que eles discutem tanto o dia inteiro e deixam para votar de madrugada, né? É incrível isso. Todas as matérias polêmicas discute-se o dia inteiro e vota de madrugada. Volta de madrugada. Né? Eu, particularmente, acho que não seria nenhum momento por conta do acidente. Eu tenho ouvido muita gente dizer isso, que não era o momento por conta do acidente, o próprio Congresso teria que guardar o luto, né, por conta de tudo que aconteceu. Mas eu acho, sinceramente, que não era o momento de votar porque foram medidas pouco debatidas entre eles, não havia um consenso em relação a elas, não houve um debate profundo. O que a gente viu, na verdade, foi um ataque explícito ao relatório do Onyx Lorenzoni, né? Onyx Lorenzoni, como alguns preferem. Né? Mas eu acho que não era o momento por conta disso. Eu acho que essas medidas poderiam ser melhor debatidas. Nós estamos vivendo um momento em que a gente tem visto umas coisas estranhas, né? Todo um trabalho de desmoralização do trabalho do juiz Moro, né? Medidas extremas que estão sendo propostas para tentar, de alguma maneira, desqualificar, principalmente naquelas situações em que tem o ex-presidente como réu ou como investigado. Né? Então, me parece que requeria ou, de alguma maneira, era necessário que houvesse um debate mais profundo para que a gente pudesse efetivamente entender as consequências de uma decisão do Congresso, da Câmara no caso, em relação a isso. Eu, particularmente, acho que foi prematura a decisão. Prematura a decisão. Vamos coloca para nós aqui atrás no telão, então, algumas coisas que mudaram também, o que fica. Olha, o que ficou então, né? A criminalização do Caixa 2, sem anistia para crimes relacionados, a corrupção vira crime hediondo, né? Quando há desvio de dinheiro público acima de 10 mil salários mínimos. Só para a gente entender um pouquinho, né, quando a gente vê acima de 10 mil salários mínimos, se for 2, isso é na totalidade? Ou ele pode dividir também? Nós veio 9 aqui, depois lá atrás foi outro no outro. Mas pode acontecer isso? Apurar, mas vamos começar, vamos por partes então. Criminalização do Caixa 2, isso foi um avanço. Nós tínhamos algumas medidas, algumas regras que era possível você impor pena aos indivíduos que praticassem o Caixa 2. Né? Você tinha como, entre aspas, punir. Mas da maneira como foi colocado, agora fica mais claro, nós avançamos na legislação, existe então pelo menos uma ideia de que o texto da criminalização do Caixa 2 seja um avanço. Nós tratamos e deixamos isso claro. Agora, isso não se confunde, não se traduz em nenhum tipo de anistia para aquilo que teve lá para trás. Correto. Né? Nós simplesmente agora nós delineamos a conduta de uma maneira mais adequada. Corrupção vira crime hediondo, também é um avanço. Então veja, essas duas medidas foram medidas de avanço, não dá para negar isso. Né? Quando há desvio de dinheiro público acima de 10 mil salários mínimos. Quando nós falamos em desvio de dinheiro acima de 10 mil salários mínimos, é claro que a gente precisa ver o contexto. Então é possível que a gente tenha, dentro de um cenário de corrupção, num determinado órgão, é possível que a gente possa somar isso no contexto. Então me parece que nesse aspecto nós também tivemos um avanço. Claro que isso tudo ainda precisa de uma segunda votação e tal, a gente está falando, pelo menos em tese, né? Como é que isso está funcionando. Está funcionando. Perfeito. Vamos para a próxima, pode mudar para nós? O que foi incluído, então, a pena de 6 meses a 2 anos de prisão para juízes, procuradores, promotores que cometerem crime de abuso de autoridade. Aqui, então, é o que está criando mais polêmica, onde nós tivemos hoje, durante todo o dia, vários fóruns do Brasil inteiro se manifestando contra isso. O que afeta diretamente isso? Amanda, eu queria que você explicasse para nós, para a população entender. Então, vamos lá. Primeiro que, particularmente, eu acho que essa medida, da maneira como foi colocada,
não deixa de ter um caráter de vingança. Isso me parece incontroverso que foi uma medida de vingança contra tudo isso que está acontecendo, contra o trabalho dos juízes, dos procuradores, né? Mas isso sinceramente não me preocupa. Eu acho que quem trabalha certo, quem desenvolve a sua atividade no dia a dia, não se preocupa muito com isso, até porque tem uma questão que eu acho relevante. O trabalho do juiz, eu diria que é talvez uma das atividades mais fiscalizadas. Por quê? Porque você tem a fiscalização das partes. Sim. Então claro, você tem. Se você tiver uma ação civil, você tem você tem o juiz decidindo a questão, mas você tem o advogado de uma parte, o advogado de outra parte, né? E eles fazem essa fiscalização efetiva. Claro, interesse dos dois. Certo. Por outro lado, nós temos também as nossas corregedorias, né? Muita gente diz, mas as nossas corregedorias são muito corporativistas. Não é verdade. Não é verdade. Por quê? Porque nós temos N punições que a gente encontra aí. Agora, elas não são em número elevado? Não são. Mas porque são... também não tem, exatamente, por conta que não tem o erro aí. Exatamente. Né? Tá certo? A questão do erro, o juiz é um ser humano como qualquer outro. Claro. Erra também. Né? Agora, a questão do erro não me parece que possa ser inserido também dentro do abuso de autoridade. Então, da maneira agora, só para esclarecer, quer dizer, eles criam isso daqui, mas todos já estão aí resguardados ao direito de repente, olha, acho que isso não foi justo, o que foi feito não foi justo, então eu posso recorrer. É que da maneira como se colocou, dá a impressão que ele tem um caráter intimidativo da atividade investigativa e da atividade jurisdicional. Essa que é a questão. Ficou com esse caráter intimidativo da autoridade, né? Eu posso, então, se o juiz decreta uma prisão e a parte entende que é ilegal, eu posso processar o juiz. De certa forma, o papel aceita tudo. Né? Então, processar o juiz é um risco que a gente tem, mas não me parece que os pressupostos para uma condenação do juiz amanhã ou depois estejam presentes. Então, eu não vejo com grande preocupação, porque, na média, os juízes têm, de uma maneira geral, praticado um bom trabalho, né? Nós sabemos aí dos inúmeros juízes, a gente fala muito hoje do Sérgio Moro, mas eu sempre tenho batido nessa tecla. Você tem inúmeros juízes hoje que vivem dentro de fórum, que são ameaçados, e continuam fazendo o seu trabalho. Eu não sei o local exato, mas acho que você, claro que sabe disso, que o juiz que vive com 2 seguranças dentro do quarto, vive com segurança armada na porta de casa, a família ele não vê há não sei quanto tempo. Existem vários, tanto juízes federais como juízes estaduais. Né? Nós temos aí inúmeras situações de juízes que vivem nessas condições. E juízes que continuam enfrentando o crime, continuam batendo de frente com o crime, continuam batendo de frente contra a corrupção e continuam trabalhando, exercendo o seu papel. Então, agora, esse caráter intimidativo é que me preocupa. Porque da maneira como está colocada, dá a impressão que toda vez que você tiver uma atividade mais direta, você teria, em tese, correria o risco de sofrer uma ação desse tipo. Isso não me parece bom. Né? A nossa associação, como você mesmo disse hoje, todos os fóruns, acho que praticamente todos os fóruns do Brasil tiveram algumas manifestações, fizeram algumas manifestações, e é importante que se marque isso, né? Da maneira como foi colocada, a lei tenha cumprido os seus objetivos. Me parece que tem aí um pouquinho de caráter de vingança nessa manifestação. Ficou meio subentendido isso, exatamente. Né? Então, até por isso, eu volto àquilo que eu disse anteriormente. Me parece que nós não tínhamos ainda maturidade suficiente para colocar essas medidas em prática. Não sou contra, como eu disse, a uma lei de abuso de autoridade. Eu acho que se o juiz abusar da sua autoridade, está errado. Né? Mas voltando. Mas se já existe isso, para que colocar nós já temos, uma proposta dessa? Nós já temos uma lei da década de 60. Pois é. Esse projeto que está no Senado, que é um pouco parecido, não é igual, não é a mesma coisa, é bom que se diga, né? Preciso deixar claro isso, é de 2009. Então não me parece que seria num momento tão conturbado como esse,
que nós decidíssemos colocar em prática ou colocar em vigência uma legislação dessa natureza. Né? E mais, só voltando, também nós temos a questão do Conselho Nacional de Justiça, né? Que é um órgão praticamente novo, né? Que foi criado após a Constituição. Esse órgão ele é representado, ou ele tem representatividade dentro da sociedade, porque são membros da sociedade que participam do Conselho Nacional de Justiça, dentre outras pessoas, né? A presidência do presidente do Supremo, né? E ali você tem inúmeros procedimentos que visam, de alguma maneira, regrar a atividade do juiz para que você não tenha problema. E também naquelas situações em que há algum tipo de abuso ou que há algum tipo de erro que mereça uma manifestação do Conselho Nacional, o Conselho Nacional tem agido e tem, inclusive, punido, avocado procedimentos, tem instaurado uma série de procedimentos que dão, na verdade, ou que fornecem os instrumentos para que ele faça o controle da atividade jurisdicional. Aliás, a gente sempre dizia isso. Quando foi criado o Conselho Nacional de Justiça, se dizia, e quem vai controlar o Conselho? Né? Porque você vai criando... Você vai criando um mecanismo, esse controla. E quem vai criar o Conselho? Quem vai... Hoje eu já ouvi algo assim, né? E agora? Quem é que... O Congresso está o quê? Como é que de certa forma, o Congresso foi colocado numa linha... as corregedorias, os conselhos, né? E daqui um pouco, quem é que vai controlar o Congresso? Então, essa parece que é uma discussão sem fim. Estamos ao vivo aqui, tenho o prazer de receber, né, o juiz de direito aqui da cidade de Piracicaba. O Wander está conosco aqui, conversando sobre essas mudanças, sobre, né, o projeto de combate à corrupção. A gente sabe que a população ficou indignada. Depois da votação, depois surge isso daqui, acho que ficou claro, né? Ele colocou aqui muito bem explicado, mas a população também achou que foi mais ou menos isso, né? Quer dizer, então, foi vamos nos vingar, criando uma situação como essa. Tem mais uma tela, é isso? Abre para nós, então. Então, olha, foi retirado, isso aqui seria legal a gente comentar também, que é a criação do reportante do bem, né? O delator que recebe recompensa para denunciar a corrupção. Há algum problema com isso? Quer dizer, de repente, a pessoa... Vou colocar uma situação, né, esporádica. De repente, a pessoa ela presenciou aquilo. E o que leva a ela, claro, é um bom senso. Peraí, isso aí está errado. Ele está fazendo um acordo, eu escutei, alguma coisa está errada. Ela vai denunciar. Isso pode gerar algum problema? Quer dizer, a pessoa ser recompensada por isso? Olha, essa é uma prática que já vem acontecendo em alguns países, né? É uma prática que, de certa forma, é benéfica, mas precisa ter cautela, né? Porque senão, me parece que você escuta algumas coisas, vamos recompensar o dedo duro. Não é isso, né? Não é isso. Na verdade, o que se quer é impedir a corrupção e, de alguma maneira, incentivar o denunciante a fazer a denúncia. Porque nós temos inúmeros casos em que o denunciante conhece aquela situação, mas deixa de fazer a denúncia por medo, né? Muitas vezes porque... o próprio desinteresse, né? Há um desinteresse total, né? Então, na verdade, a ideia era essa. Então, a criação do reportante do bem, com cautelas, eu vejo como uma boa medida. Né? Eu, particularmente, vejo como uma boa medida. Mas precisa ter cautela. Não é você incentivar isso de uma maneira à torta e direito, vamos dizer assim, para a gente entender. Né? Me parece que nós poderíamos incentivar isso, como nós já temos. Nós já temos algumas situações de denúncia com recompensa, né? Então, isso me parece uma boa medida. Não me parece que deveria ter sido retirada. Bom, embaixo eu cheguei no programa de ontem, até cheguei a falar sobre essa questão aqui, por exemplo, né? O sujeito vai lá e desvia uma quantia favorável, né? Do dinheiro público, dinheiro por vezes poderia ser aplicado na saúde, dinheiro que é nosso, dos impostos, e aí ele vai lá e compra um anel, né? Ou então compra um belo de um apartamento, e aí com esse item aqui, quer dizer, o Estado não pode, de repente, pegar... você comprou um apartamento? De onde você arrumou esse dinheiro aqui? Não conseguiu? Tirei daí. Então o apartamento ele é confiscado. Não vai acontecer mais isso? Hoje, a situação... É claro que nós temos algumas situações nos códigos de processo que nos possibilitam arrestar os bens frutos de ilícito e tal. Mas o que se queria era criar um mecanismo facilitador para isso. Essa era a grande tônica desse tipo de situação. É muito fácil hoje
você apurar a divergência de patrimônio. É claro, muito fácil. Aliás, eu sempre digo o seguinte, né? Se você analisar lá o nosso estacionamento dos juízes, lá você vai ver que os carros têm tudo mais ou menos a mesma faixa de preço. Uhum. De repente o cidadão chega lá com um carro de 800 mil reais, 1 milhão de reais, se ele não vem de família rica, se ele não recebeu uma herança, só acertou você aí na... pode ficar esperto porque tem alguma coisa errada. Coisa tá errada. Entendeu? Claro. Então, hoje é muito fácil. Hoje é muito fácil você seguir o caminho do dinheiro, né? Você tem inúmeros mecanismos pelos meios eletrônicos aí de fazer isso. Então, me parece que essa medida não foi uma boa medida. Uhum. No meu modo de entender, a retirada dela não me parece que tenha sido uma boa medida. Correto. Deveria ficar. Tem mais uma tela? Foram essas aí? Tem mais uma? Vamos lá. Foi retirado bem o condicionamento da progressão do regime e a devolução dos recursos públicos desviados. Quer dizer, se o recurso é público, não pertence, né? Não é isso? É brincadeira, né? Nós estamos convivendo agora com uma situação interessante, né? Que nós estamos repatriando dinheiro e, de certa forma... Um perdão aí, né? Um perdão. Né? E agora vamos ampliar, porque o Brasil está precisando disso e tal. Mas, no meu modo de entender, você veja, os procuradores da Lava Jato, eles acenam com aproximadamente 2% só de devolução ou de recuperação do que foi roubado. Nossa. Né? É claro que eu estou usando o termo roubado e de forma imprópria, né? Porque ali a situação é outra, é outro crime. Né? O roubo é só quando tem violência, tá? Então, tecnicamente falando. Mas nós costumamos, no jargão popular, usar tudo para roubo. Né? Ladrão é roubo. Eu vou falar até, é uma licença não tão poética, mas usando um pouquinho da minha atuação, assim, acaba sendo roubo porque esse dinheiro precisa ser aplicado numa condição melhor, né, para a população. Então, de certa forma, acaba... Enfim. O crime praticado pelo corrupto é gravíssimo. É gravíssimo porque num desvio desse montante, você tira da população creches, você tira hospitais, você tira saneamento básico, você tira coisas que são inalienáveis para o nosso indivíduo, né? E você veja quantos hospitais foram tirados, né? nesse grande desvio que nós estamos apurando. Quantos hospitais poderiam ser... Né? Veja a situação dos nossos doentes no chão, né? Sem medicamento. Então, é uma situação muito grave. A atividade do corrupto, ela é extremamente nociva. Claro que nós não vamos entrar aqui num grau de escalada do que é mais grave e do que é menos grave. Eu não vou dizer que isso é mais grave que o roubo, que o roubo é mais grave que a corrupção, isso não vem ao caso. Mas a atividade do corrupto, ela é extremamente nociva. E mais, né? É preciso que a gente corte isso nesse momento, por quê? Para que isso não se torne uma coisa bacana. Né? Nós temos aí crianças em formação que estão assistindo isso. Minha filha tem 6 anos. E fala disso. Então, essas crianças vão crescer vendo isso, essas crianças estão ouvindo isso, e nós precisamos parar com isso. Acho que o Brasil precisa mudar a cara, precisa mudar o jeito de tratar as coisas. O dinheiro público é público, né? E as medidas contra os corruptores têm que ser as mais apertadas possíveis, né? Então tem que ser medidas fortes, medidas que gerem aquele sentimento de que a corrupção não vale a pena. Não vale a pena, exatamente. E no Brasil nós temos uma tranquilidade, uma leniência com certos crimes que é uma coisa absurda, né? Então a gente aceita demais, né? E é preciso punir de uma maneira muito mais severa. Olha, a gente já vai falar aqui, as pessoas estão se manifestando, você também pode se manifestar através do WhatsApp. É isso, Maria? Diga. Tem ao vivo também, viu? Isso, também pode escrever lá no Facebook ou também pelo telefone, se você quiser fazer uma participação. Olha, o Tico, doutor, ele é lá do bairro Algodoal e ele põe uma colocação justamente nesse sentido, né? Boa noite, doutor. Sabemos que não será viável colocar grades ao redor de todo o Planalto Central.
Mas seria possível, com a atual legislação, a devolução de tudo que foi surrupiado, ele coloca, dos cofres públicos? Pois nas metrópoles, nós povão conseguimos dar nó em pingo d'água, mas é sabido que nos cantos do país tem muitas crianças morrendo de fome. Bom, primeiro é preciso dizer uma coisa, a corrupção não está só no Planalto, né? Não está só em Brasília, nós estamos assistindo a corrupção aí em todos os rincões do Brasil, né? Me parece que essa corrupção sistêmica, para usar até uma expressão que o Moro gosta de usar, né? Essa corrupção sistêmica, ela sangra os cofres do Brasil, né? E acontece em todos os lugares. Então você comentou do caso do Anel, que é o caso do Rio de Janeiro, né? Nós temos a questão do metrô aqui em São Paulo, nós temos o governador de Minas Gerais, né? Sendo lá investigado. Então, em todos os cantões do Brasil, você vai para o Maranhão, né? Tem coisas, Alagoas, então o Brasil inteiro. O tráfico à seca do Nordeste, né? É um absurdo, né? É um absurdo o quanto de dinheiro já se foi para lá. Você veja a questão da transposição de São Francisco, é um negócio medonho que está se fazendo, as nossas usinas, né? Nossas paradas. Então, Belo Monte é um exemplo escandaloso, né? Então, em todo o Brasil nós temos a questão da corrupção de uma maneira muito forte acontecendo. Então, não me parece que seria o caso de fechar Brasília ou Planalto, como se diz, mas eu acho que nós temos que apurar realmente. Mecanismos para buscar esse dinheiro nós temos. Nós temos. O que nós precisamos também considerar, e aí eu acho que é um ponto que a gente precisava tocar, é na demora que nós temos para fazer isso. Né? A nossa legislação é muito difícil. Quer dar se o Congresso quisesse dar um presente para o Brasil, né? Desembarasse a nossa legislação. Isso seria um grande presente. Muitas das coisas que atribuem a nós, Poder Judiciário, da demora, nós não fazemos lei, nós cumprimos. Né? Nós temos aí inúmeros recursos, tanto que nós tínhamos medidas em relação aos recursos que foram tiradas do texto, né? Que foram retiradas do texto. Então, se o Congresso quer realmente dar um presente para a população, que nos dê mecanismos para tornar a justiça mais eficiente e mais célere. Não é possível que você consiga, que você entre com uma ação hoje e tenha uma decisão daqui a 15 anos. Isso é um absurdo, né? Você entra hoje, a média de julgamento em primeira instância é de 1 ano e meio a 2 anos. A média. Tem coisa muito rápida que sai em 3 meses, mas vamos dizer um processo um pouco mais demorado, uma média de 1 ano e meio. Aí você tem o primeiro recurso. Às vezes esse recurso vai demorar mais 1 ou 2 anos. Quando o cara consegue jogar isso para cima, aí a demora é assustadora. Então nós estamos recebendo processos que foram julgados aqui em 2003, 2004, está descendo agora. Né? Isso é um absurdo. Então a justiça célere, a justiça rápida nem sempre é a melhor. Mas a justiça demorada não é boa. Isso é ponto pacífico. Né? Então a justiça muito rápida nem sempre ela é boa. Ela pode... Vou dar um exemplo. Às vezes você precisa fazer uma perícia extremamente complicada, demorada. Né? Você vê essa perícia do avião, vai demorar um tempo. Né? Demanda um tempo. Depois você tem uma série de questões internacionais. Esse processo, ou os processos que surgirem em razão disso, eles vão demorar. É natural que demore. Pelas próprias características do processo. Então, você tem processos que realmente demoram, naturalmente. Né? Mas a justiça não pode demorar o que está demorando. Nós assistimos agora o julgamento do caso do Carandiru, né, que demorou, veja quantos anos, e agora tivemos a absolvição. Né? A população estava com aquele sentimento na garganta, esperando uma decisão. Poderia ter acontecido na época, que talvez não tivesse esse impacto negativo que teve, e aí fica essa questão de que a demora foi da justiça. Mas nós temos uma série de mecanismos que atrasam a nossa atividade.
Olha, tem uma manifestação, eu sei que nós estamos com o tempo tão apertado, acabou, vai ter as considerações finais ainda, só um abraço, mas um abraço de lá, Maria. Tem o doutor Marcelo Rosenthal que está acompanhando, mandou um abraço, e essa aqui, Neto, é uma frase que o Tico também coloca, que é o seguinte: agir pessoalmente ou localmente e logo está fazendo acontecer globalmente. Pois é. Quando eu queria as considerações, eu quero agradecer a sua presença aqui, é de suma importância. Eu sei que quando a gente começa a ter essa aula aqui, é providencial para quem está em casa, e eu espero recebê-lo novamente sobre outros assuntos, sobre o mesmo assunto, que a gente possa desenvolver com a população. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, a gente está sempre à disposição sua, eu acho que é uma obrigação da gente prestar conta à população. Né? Essas medidas que foram tomadas, que de certa forma, como eu disse, soa como intimidação do Poder Judiciário, do trabalho do Ministério Público, né? Eu gostaria de terminar utilizando o seguinte, dizendo o seguinte: é uma verdade que a justiça precisa do povo, né? É indiscutível que a justiça precisa do povo, né? É verdade também que o povo precisa da justiça, mas a justiça nunca precisou tanto do povo quanto agora, porque se nós não tivermos o apoio da população para o trabalho que está sendo desenvolvido no combate à corrupção, isso pode virar água no bom sentido. Então, nós nunca precisamos tanto do povo como agora, né? E qualquer outra matéria que seja de interesse, Neto, que queira discutir, eu sempre te digo que a gente nunca fugiu de perguntas, a gente procura sempre trazer isso de uma maneira muito clara. A gente está à sua disposição. Muito obrigado. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Obrigado pela presença. Chegamos ao final, Maria. Tenham todos uma ótima noite. Muito obrigada pelas participações e até amanhã. Wander Rossetti, juiz de direito da cidade de Piracicaba, muito obrigado pela sua presença aqui. Estamos juntos e vamos continuar nessa batalha. O povo precisa, sim, da justiça, e esse é o momento da justiça apoiada pelo povo brasileiro. Chegamos ao final. Fique com Deus. Até amanhã. Tchau.